vamos falar aqui sobre juros simples, sobre juros compostos. São dois tipos de capitalização que existem, só que é aquela história que eu já comentei com vocês. Se a questão não falar nada, já fica subentendido que é juro composto. Ou vai ser uma situação em que não vai fazer diferença. Aí você deve pensar, mas como assim? Tem alguma situação que não faz diferença? Tem. Dependendo do caso, se o valor for sofrer uma única correção, não importa se foram aplicados juros simples ou juros compostos. Agora, se for mais do que uma, vai fazer diferença, vocês vão conseguir entender aqui qual que é a lógica. Então, são dois tipos, e dessa vez eu fiz essa listinha aí para vocês treinarem bastante, tá? O primeiro caso aqui é o sistema de juros simples. E a gente vai falar também da capitalização composta, sistema de juros compostos. A diferença, gente, é bem básica, tá? Qual que é a diferença entre os dois tipos de capitalização? A diferença é que no sistema de juros simples, a taxa de juros, ela incide sempre sobre o capital inicial. E aí não importa se você está no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro, no 10º, no 50º mês. A taxa de juros vai incidir sempre sobre o capital inicial. Agora, no caso do juro composto, a taxa de juros ela incide sobre o valor que já foi corrigido antes. Então, aquela ideia de juros sobre juros. Então, aqui a gente vai colocar a taxa de juros sempre sobre o capital inicial e isso facilita as contas. Aqui é a ideia de aumentos sucessivos. A gente vai ter que pensar numa estratégia para resolver isso, tá? O que eu quero que você entenda? Se não falar nada, é juro composto. Ou é uma situação de uma correção só, que você pode usar qualquer um. Mas quando é juro simples, eles fazem questão de frisar isso no enunciado da questão, tá? Então, juro simples, coloca aí para mim, ó. A taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. Então, tentei colocar ali um resuminho, gente, ó. Sistema de juros simples. A taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. Sistema de juros compostos. A taxa de juros incide sobre o montante acumulado, ou seja, sobre o saldo atualizado. Aí pode ser uma dívida, pode ser um investimento, mas é sobre o valor atualizado, tá? Isso vai gerar algumas consequências. Que tipo de consequências? No sistema de juros simples, é aquela ideia que eu falei. Não importa se você está no primeiro mês, no segundo mês, no 10º mês, como a taxa de juros vai incidir sempre sobre o capital inicial, significa que em períodos iguais de tempo, os juros produzidos vão ser iguais. Aqui não. Aqui a taxa de juros vai incidir sobre um valor atualizado. E aí, não necessariamente os valores vão ser iguais. Pode acontecer de ser igual? Pode, dependendo do tipo de pagamento que você fizer, ou o tipo de saque que você fizer, ou depósito, pode acontecer de ficarem iguais. Mas aqui, como é sempre sobre o valor atualizado, não é certeza de que os valores ficarão iguais, tá? Então, anote isso aí para mim, que essa parte é importante. No sistema de juros simples, em períodos iguais de tempo, os juros produzidos são iguais. No sistema, na capitalização composta, isso nem sempre vai acontecer. Aí o que acontece? Muita gente fica pensando assim, eu lembro disso, o sistema de juros simples é aquele sistema de juros sobre juros. É verdade, a gente pode chamar de juros sobre juros. Só que tem um detalhe. Muita gente acha que o sistema de juros compostos é um sistema injusto para quem está pagando juros. Na verdade, gente, pagar juros por si só já não é uma boa ideia. Só que, por incrível que pareça, o sistema de juros compostos é mais justo do que o sistema de juros simples. Por quê? Porque imagina uma dívida, você está lá com uma dívida de cartão de crédito. Sei lá, está devendo R$5.000. Aí a sua dívida é de R$5.000. O que acontece? Você, se fosse juros simples, você ia pagar juros de R$5.000. Aí suponha que você consiga fazer pagamentos intermediários. E aí não importa quantos pagamentos intermediários você faça. A taxa de juros vai incidir sempre sobre sua dívida inicial, que seria de R$5.000. E isso não faz sentido. Isso aqui faz muito mais sentido. Você paga juros sobre aquele valor atualizado. Então, a partir do momento que você faz pagamentos intermediários,
o seu saldo devedor diminui. Seu saldo devedor diminuindo, a taxa de juros vai recair sobre esse valor que já está diminuído. E aí você vai pagar um juros menor. Então, não faz muito sentido a gente usar juros simples. Na prática, inexiste essa ideia aqui no mercado financeiro. Mas você tem que saber resolver, porque eventualmente ele pode cobrar alguma coisa, levando em consideração o juros simples. A diferença básica é essa. A taxa vai atuar sobre o capital inicial e a outra vai ser sobre o valor atualizado. Vai ter uma fórmula para juros simples, vai ter uma fórmula para juros composto. A fórmula de juros simples, gente, eu acho que essa fórmula ela é completamente desnecessária. Se você falar assim, não, Ju, eu prefiro guardar a fórmula, eu quero usar a fórmula, tudo bem, você pode usar a fórmula, mas precisar não precisa, tá? Agora, a fórmula de juro composto é uma coisa que a gente já está trabalhando, mesmo sem eu ter falado da fórmula, a gente já usou a ideia, porque lembra do que eu falei? A ideia de juro composto são aumentos sucessivos daquela ideia de você multiplicar por 1 mais a taxa. Então, acaba que a gente já está acostumado com isso. Imagina a ideia do juro simples. O que você tem que colocar na sua cabeça? Se falar que é juro simples, automaticamente você tem que pensar: a taxa incide sobre o capital inicial. Então, taxa incide sobre o capital inicial. Isso aqui que você tem que lembrar. Aí, qual que é a vantagem de trabalhar com uma situação como essa, gente? O que acontece aqui é que, como é sempre sobre o mesmo valor, não interessando se houve ou se não houve pagamentos intermediários, você pode calcular os juros para um período e multiplicar pela quantidade de períodos que foi considerado. Então, você vem aqui e calcula 10% de R$1.000. Por que R$1.000? Foi o valor que a pessoa pegou emprestado. Aí, observe, 2 zeros cancela com 2 zeros. 10 vezes 10 vai dar 100. Isso aqui, gente, é os juros de um mês. Então, isso aqui é os juros de um mês, ou seja, juros de um período. Aqui eu estou falando de mês porque a taxa está ao mês. Beleza. Aí o que você faz? Não tem muito segredo aqui. Para você descobrir quanto de juros que essa pessoa pagou, você calcula os juros para um período e multiplica pela quantidade de períodos que foi considerado. Nesse caso, foram considerados quantos meses? 3. O que vai ser os juros, hein? Os juros vai ser 100 vezes 3. Então, de juros, essa pessoa vai pagar R$300. Agora, repara, a dívida dela, o montante que ela vai pagar, não vai ficar só em R$300. Por quê? Porque ela tem que pagar o que ela pegou emprestado. Então, o que vai ser o montante? Vai ser os R$1.000 que ela pegou emprestado, mais R$300 de juros. Então, o que vai dar esse montante aqui, hein? R$1.300. Confere. Esse 1.300 aqui, quem compõe ele é o capital inicial e os juros. Agora, como eu falei, existe fórmula. Se você quiser guardar uma fórmula, você pode guardar. Muita gente já viu essa fórmula. A fórmula é assim, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. A gente chama aqui a taxa de I e o tempo de T. Aí tem gente que guarda assim, CIT. Juros é igual a CIT. Essa fórmula funciona, tá, gente? Ela só tem um probleminha. Ela só funciona se o sistema for um sistema de juros simples. Então, só pode usar isso aqui para juros simples. Por que, gente, que eu acho que não tem necessidade de você guardar aquela fórmula? Porque o que ela faz é o que a gente faz de forma intuitiva. Tenta entender. Quando eu pego o capital inicial e multiplico pela taxa, eu estou calculando os juros de um período. Aí depois eu pego esses juros de um período e multiplico pela quantidade de períodos que vai durar um empréstimo. Nesse caso, 3 meses. Podia ser 4 meses, 10 meses. A ideia é a mesma. Você calcula os juros para um período e multiplica pela quantidade de períodos que vai durar aí o seu empréstimo. Então, isso aqui, esse J é os juros, C é o capital inicial, I é a taxa
e T é o tempo. Qual o tipo de cuidado que você tem que ter para usar essa fórmula? Primeiro, não tente usar isso aqui num sistema que não é juros simples, porque é fatal, vai dar errado. Só não vai dar errado, gente, se for uma correção só, e você vai entender o porquê disso daqui a pouco. Mas se tiver mais do que uma correção, você tem que usar essa fórmula. Você tem que pensar se é juros simples ou se é juros compostos. Agora, o outro cuidado que você tem que ter é a respeito da taxa do tempo. I e T tem que estar na mesma unidade. Como assim, gente? A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Ou seja, se a taxa tiver ao mês, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa tiver ao ano, o tempo tem que estar em anos. Se a taxa tiver ao semestre, o tempo tem que estar em semestre. Se a taxa estiver em bimestre, tem que estar em bimestre. Se for ao dia, tem que estar ao dia. Então, I e T tem que estar na mesma unidade de tempo. Não coloquei aqui não, mas é de tempo, né? Mesma unidade de tempo. Não pode esquecer isso, tá? Agora, qual é o que é o perigo dessa fórmula? É você usar isso quando não puder. Ou seja, usar quando não for juros simples. Vai dar errado. Olha ali, gente, imagina a mesma situação, tá? A pessoa vai pegar o dinheiro emprestado hoje e só vai pagar daqui a 3 meses. Mais uma vez, sem nenhum pagamento intermediário. Eu quero saber quanto que ela vai ter que pagar no final desses 3 meses. O que acontece aqui, gente, é o que está escrito, ó. A taxa incide sobre o valor atualizado. Então, vai gerando juros sobre juros. É a ideia de aumento sucessivo. Lembra aí como é que a gente faz para dar aumento sucessivo? Você vai multiplicando pelos fatores, vai multiplicando pelos fatores de aumento. E aí, como é que funciona isso aqui? A gente pode fazer direto, a gente vai ter uma fórmula para isso, mas primeiro eu vou fazer passo a passo para a gente poder entender qual que é a lógica. Tenta imaginar, ó, hoje a pessoa sai do banco devendo R$1.000. Daqui a um mês, essa pessoa estará devendo 1.100. Por quê? Porque vai ser R$1.000 mais 10% de 1.000. Só que 10% de 1.000 é R$100. Então, aqui ela estará devendo 1.100. Beleza. Não vai pagar nada, lembra? Não tem nenhum pagamento intermediário. O que muda aqui, ó? Aqui está o primeiro mês, aqui está o segundo mês. O que muda agora é que essa pessoa está devendo 1.100 mais 10% de juros. Só que vai ser 10% sobre 1.100. Por quê? Porque a lógica é sobre o valor atualizado. A pessoa ficou com dinheiro aqui 2 meses, ela vai ter que pagar juros sobre esses 2 meses. E aí vai ficar 1.100 mais 110, aqui ó, vai dar 110. 1.100 mais 110 vai dar 1.210. E aí finalmente chega o dia de pagar, que é o terceiro mês. Quando chegar esse terceiro mês aqui, a pessoa estará devendo, que ela já devia, no caso, 1.210 mais 10% de 1.210. Confere, ó, esse zero e esse corta com esses dois. Vai dar 121, ou seja, 1.331. O que eu quero que você entenda aqui? Quero que você veja mês a mês. Daqui para cá, a dívida dela aumentou R$100. Daqui para cá, a dívida aumentou R$110. Desse para esse, R$121. E vai ficando cada vez maior. Por quê? Porque é sobre o montante acumulado. Você paga juros sobre o montante que está acumulado. E aí a gente consegue ver que, mesmo passando o mesmo tempo, os juros produzidos são diferentes. Isso é característica do juro composto, do sistema de capitalização composta. Agora, o que acontece? Muita gente vai olhar aqui e falar assim, Ju, naquele primeiro caso, a pessoa pagou 1.300. Se você voltar aí, você vai ver que ela pagou 1.300. Aqui ela está pagando 1.331, então ela está pagando um pouco mais. Sim, ela está pagando um pouco mais. Aí você deve estar pensando, então como é que esse sistema ele é mais justo do que o outro? Ô, gente, aqui
deu diferença porque não houve pagamentos intermediários. Imagina uma situação em que há pagamentos intermediários. Havendo pagamentos intermediários, se você ficar cobrando juros sempre sobre o capital inicial, isso não é uma atitude justa. Por quê? Porque aqui, pelo menos, eu estou pagando juros sobre o valor que eu realmente devo. Agora, imagina uma situação em que você vai fazendo pagamentos intermediários. O que vai contar sempre é a sua dívida inicial. E isso não é justo, tá? Então, esse tipo de sistema aqui é que vai aparecer para nós. Aí você deve estar pensando, tá, mas como é que a gente faz, então, para chegar nesse valor sem ter que ir nesse passo a passo? Porque Deus me livre, né, gente? Imagina, tivesse 15 meses, como é que você ia fazer esse passo a passo? Pois é, gente, existe uma fórmula. E a fórmula usa uma coisa que a gente já viu, que é a ideia de fator de aumento. O que acontece aqui é o seguinte, vê primeiro se vocês conseguem entender qual que é a lógica. Como é que seria o montante dessa dívida aqui? Vou tentar te mostrar. Ó, a pessoa no primeiro mês estava devendo R$1.000. Assim que ela fez o empréstimo, ela ficou devendo R$1.000. Aí, passou um mês, esse valor aumentou em 10%. Eu não vou fazer a conta, tá? Mas se eu fizer essa conta aqui, isso aqui vai dar 1.100. Beleza. Ela não pagou nada, então esses 1.100 vão para o próximo mês. E aí eles vão ser aumentados em 10% de novo. Então aqui vai aumentar 10%. Mais uma vez, não vou fazer a conta, mas isso aqui vai dar 1.210. Aí ela não paga nada. Esse valor vai para o próximo mês. Se vai para o próximo mês, novamente vai ter um aumento de 10%. E como é que eu dou um outro aumento de 10%? 1,1. Repara o que está acontecendo. Ó. Eu estou multiplicando por 1,1 3 vezes. O que vai ser esse montante? Vai ser 1.000 que multiplica 1,1 elevado ao cubo. O expoente aqui, gente, vai depender de quantos meses dura o nosso empréstimo, que é a nossa aplicação. Alguém pode falar, tá, Ju, mas e se tiver pagamento intermediário? Gente, havendo pagamento intermediário, a gente não vai poder resolver assim. Por quê? Porque a gente já aprendeu isso. Quando tem pagamento intermediário, qual que é a sua tarefa? Sua tarefa é atualizar o saldo devedor. Então, não tem jeito, não tem jeito. Havendo pagamentos intermediários, você vai ter que fazer manualmente. Você não pode fazer daquela forma que está ali. Porque senão, pode ser pagamento intermediário, mas pode ser um depósito também, né? A pessoa pode colocar um dinheiro e depois depositar mais. Aqui, sempre que você mexer no total, você vai ter que fazer a atualização do seu saldo devedor ou do seu investimento. Agora, aqui não. Aqui a pessoa pegou o dinheiro emprestado hoje, só vai mexer dele daqui a 3 meses. E aí a gente faz essa conta que está aqui. Fazendo essa conta, você vai chegar no 1.331. Então, isso significa, gente, que existe sim uma fórmula. A gente vai precisar dessa fórmula? Sim. Agora, a gente vai precisar um pouco, mas mais tarde a gente vai precisar muito dela. E a fórmula é desse jeito. Montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Eu gostaria muito que vocês entendessem essa fórmula, porque isso aqui, gente, é simplesmente o fator de aumento. O que muda é que eu posso aplicar esse fator 1 mês, 2 meses, ou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, tudo vai depender de quanto tempo vai durar. Eu não gosto muito de escrever assim. Eu escrevo essa fórmula assim, ó. Montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. A maneira que você vai escrever aí não faz muita diferença, tá? A única coisa que eu preciso que você saiba é que isso aqui é um jeito mais refinado da gente resolver um problema em que há aumentos sucessivos. Agora, cuidado, tá? A gente só pode usar essa fórmula também se a taxa não for variável. Por exemplo, no primeiro mês aumentou 10%, no segundo aumentou 15%, no terceiro aumentou 2%, aí você não pode usar a fórmula, tem que ser separado. Aqui, a taxa ela tem que ser constante. E aquela regra vai continuar valendo. Taxa e tempo, ó, I e T tem que estar na mesma unidade. Ó, tem que estar
na mesma unidade. Ah, como é que eu faço se não estiver? Você vai ter que transformar